Boa noite, irmãos. Finalmente cheguei aqui na Charles Spurgeon. Não é, pastor? Já faz tempo que o pastor Clayton me convidou, mas a agenda nem sempre coopera, e a gente consegue atender os convites e os compromissos que os irmãos nos fazem. Mas eu venho com muita alegria, com muito prazer para tratar desse tema que é muito precioso, muito necessário, entender os 10 mandamentos. Uns 10 anos atrás, 11 anos atrás, eu fui convidado para falar num evento que durava 5 dias. E me perguntaram na época o que é que eu queria, o que é que eu sugeria expor. E eu sugeri os 10 mandamentos. E aí começou o evento, era uma vez por dia que eu falava, umas 2 horas mais ou menos, e eu fui falando sobre os mandamentos até o final do evento, e a pessoa que me convidou depois chegou para mim e falou assim: olha, quando você falou que ia falar sobre os 10 mandamentos, eu fiquei encafifado. Sabe o que é encafifado? Tem essa expressão aqui, tem, né? Okay. Porque o Brasil tem várias línguas, né? Eu fiquei encafifado. O que ele vai falar sobre 10 mandamentos em 20 horas? Não tem o que falar. E o problema é exatamente o contrário. Em 20 horas não dá para falar sobre os 10 mandamentos. Tem muito mais para falar sobre. E essa pessoa que me chamou falou: então agora eu reconheço que realmente tem muito a ser falado, muito a ser dito sobre essas 10 palavras. Essa é a expressão que aparece na Torá, as 10 palavras de Deus no capítulo 34 de Êxodo, quando Deus entrega as 10 palavras para Moisés, depois de tê-las falado diante do povo de Deus. Minhas exposições esses dias, minhas fontes principais, por assim dizer, Calvino tem uma série de sermões nos 10 mandamentos, no livro de Deuteronômio especificamente. Tem um livro da editora Cultura Cristã, A Lei da Perfeita Liberdade, do Dr. Michael Horton, que também expõe os 10 mandamentos, e o meu livrinho Lei e Graça, que eu uso extensivamente aqui para essas aulas. Ok? Muito bem. Vou fazer, aula, né, pastor? Posso fazer pergunta? Pode? Eu vou dar muito trabalho para você se eu ficar mexendo para um lado e para o outro, ou você sobrevive? Sobrevive? Quem sabe os 10 mandamentos de cor aqui? Eu não vejo dezenas de mãos levantadas. Não vejo. É interessante, nós temos essa noção, o pastor Clayton falou sobre isso, nós achamos que os 10 mandamentos são uma coisa superada, uma coisa do passado, não tem importância para nós não temos o que fazer desses 10 mandamentos, afinal de contas, eles são lá do Antigo Testamento. O que nós, povo de Deus, igreja do Senhor Jesus Cristo, igreja cristã do Senhor Jesus Cristo aqui na cidade de Fortaleza tem a ver com os 10 mandamentos? E a resposta é: tem tudo a ver. Nós precisamos conhecer esses 10 mandamentos. Aliás, se nós não conhecemos os 10 mandamentos, nós não sabemos amar a Deus. Se você não conhece os 4 primeiros mandamentos, você tem um amor platônico por Deus. Porque os 4 primeiros mandamentos são a maneira como Deus nos ensina a amá-lo. Eu sou casado há 27 anos com a senhora Denise, minha esposa. E eu posso dizer para ela todos os dias: querida, eu te amo, 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 eu te amo. Mas se eu não souber como amá-la,
ela vai passar a vida inteira dela dizendo assim: esse cara casou comigo, mas não me ama. Porque ele não sabe viver a vida da aliança, a vida do pacto, a vida comum comigo. E por isso eu sou infeliz. Aliás, quando eu me casei com ela, eu fiz aqueles famosos votos. Lembra quais são os votos que se faz em casamento? Hoje em dia não se faz mais votos. Mas o voto que eu fiz é de que eu iria fazê-la feliz, independente de qualquer circunstância. Saúde, doença, pobreza, riqueza, etc. Ora, Deus não depende do nosso amor para a sua felicidade, entre aspas, para a sua absoluta satisfação, mas certamente Ele nos criou para amá-lo. E como nós, com a queda, não sabemos mais amar a Deus, Ele nos ensina, Ele articula o amor, Ele diz como Ele deve ser amado. Então, para entender esses 10 mandamentos, nós precisamos dar uma caminhada aqui. Eu quero trazer 3 contextos diferentes para você entender bem esses mandamentos. E a minha proposta aqui nessas 3 noites é ter uma ênfase, um foco bem específico nos 4 primeiros mandamentos. Porque se você não entender os 4 primeiros mandamentos, você não vai entender os outros. Então você tem que ter uma consciência clara a respeito dos primeiros 4, que nos ensinam como amar a Deus acima, sobre todas as coisas. Então deixa eu dar aqui para vocês alguns elementos contextuais a respeito dos mandamentos. Primeira coisa, um contexto histórico. Os 10 mandamentos aparecem 2 vezes, o texto dos 10 mandamentos aparecem 2 vezes relatados na Escritura. Êxodo capítulo 20 e Deuteronômio capítulo 5. Em Êxodo capítulo 20 é a primeira vez que Deus dá os 10 mandamentos ao povo. Eles estão saindo do Egito, atravessando o deserto, param naquele lugar chamado a Península do Sinai, e lá na Península do Sinai Deus fala ao povo. E é interessante, é a primeira vez que Deus fala ao seu povo. Antes ele só falava a indivíduos, todos os textos anteriormente, Deus só falava a indivíduos particulares. É a primeira vez que Deus faz um sermão. Primeira vez que Deus fala para o povo todo. E aí então a gente lê lá em Êxodo, no capítulo 19, que o Senhor chega no verso 9 e diz assim: disse o Senhor a Moisés: eis que virei a ti numa nuvem escura para que o povo ouça. Até então Deus falava com Moisés, Moisés vinha e trazia a palavra ao povo. Agora Deus diz: eu quero que o povo ouça o que eu vou dizer. Eu quero que eles escutem. E depois que Deus fala os 10 mandamentos, e não só os 10 mandamentos, mas uma série de outras instruções da aliança, Deus especificamente escreve os 10 mandamentos. Deus registra em pedra os 10 mandamentos. O texto da Escritura diz que Deus escreveu nessas tábuas de pedra com o seu dedo. Lembra? Deus fala no capítulo 20 de Êxodo. No capítulo 31 é que essa primeira narrativa se encerra, e o texto diz isso que está projetado aí para vocês. Tendo acabado de falar com ele no Monte Sinai, deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. E logo que se aproximou do arraial, viu ele o bezerro, as danças, e aí vai acontecer todo aquele episódio do bezerro de ouro que nós vamos estudar mais tarde no 2º mandamento. Mais adiante, quando Moisés volta na presença de Deus, Deus vai escrever de novo. Capítulo 34.
E ali esteve o Senhor Jeová 40 dias e 40 noites, não comeu pão, não bebeu água, e escreveu nas tábuas as palavras da aliança, as 10 palavras, que são os 10 mandamentos. E quando desceu Moisés do monte Sinai, tendo nas mãos as 2 tábuas do testemunho, sim, quando desceu do monte, não sabia Moisés que a pele do seu rosto resplandecia depois de haver Deus falado com ele. Então esse é o primeiro contexto, a primeira parte do contexto histórico. Sempre que você vê ilustrações de Moisés com as tábuas, é muito interessante isso. Você vê 2 tabuinhas, né? Geralmente elas são bonitinhas, né? Redonda em cima e tal, né? Fino acabamento. E ele vem com 2, né? Metade numa, metade noutra. As pessoas raramente prestam atenção no fato de que aquilo era um contrato. Quando você faz um contrato, você faz em quantas vias? No mínimo 2 vias. E na verdade, o texto da Escritura diz que o que estava acontecendo ali é que Moisés escreveu, isso está lá no capítulo 32, versículo 15, essas 2 tábuas que foram escritas pelo dedo de Deus, preparadas as tábuas por Moisés, elas eram escritas frente e verso. Capítulo 32, versículo 15, voltando-se, desceu Moisés do monte com as 2 tábuas do testemunho nas mãos, tábuas escritas de ambos os lados, de um e de outro lado estavam escritas, as tábuas eram obra de Deus e também a escritura era a mesma escritura de Deus esculpida nas tábuas. E é interessante que quando Moisés chegou lá embaixo do monte e viu o bezerro de ouro, o que ele fez? Ele quebrou as tábuas escritas pelo dedo de Deus. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Tanto é que depois Deus ordena a Moisés, faz 2 tábuas de novo, como as primeiras. E eu vou escrever as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas que quebraste. Capítulo 34, versículo 1. Para que aquilo ficasse registrado em pedra. Então isso dá para você o contexto aqui do que estava acontecendo. Chegando no Monte Sinai, Deus fala, depois que Deus fala, Deus faz o quê? Deus escreve o que ele falou, registra o que ele falou em pedra. Essa é uma primeira coisa que a gente precisa ficar na mente quando vai estudar esses 10 mandamentos. É um contrato escrito em 2 vias, não é? E aquelas 2 vias eram o testemunho daquilo que Deus havia dito para o povo de Israel e para Moisés. Mas eu disse que eu ia dar 3 contextos para vocês. O segundo contexto é o contexto bíblico-teológico que fala sobre a nossa relação com a lei. Por que isso é importante? Isso é importante porque as pessoas hoje em dia têm uma compreensão distorcida de qual é o papel do crente com relação ao uso do Antigo Testamento. Você vai ler aí, os que compraram o livro Lei e Graça, vão ver que logo no começo eu coloco essa pergunta ou essa proposição. E eu faço isso comumente em vários ambientes, em vários lugares que eu vou, eu faço essa pergunta. Existe a lei e existe a graça. O Antigo Testamento é o tempo da... Do quê? Do quê? Estou vendo que tem uma confusão aí, não é? Afinal de contas, o Antigo Testamento é o tempo da lei ou é o tempo da graça? Na nossa cabeça, que é uma cabeça bem treinada no dispensacionalismo, a nossa cabeça tende a fazer essa divisão automática. O Antigo Testamento é o período da lei, o Novo Testamento é o período da graça. Ok, vamos pensar comigo. Alguém pode ser salvo pelas obras da lei? Sim ou não? Ok, ninguém pode ser salvo pelas obras da lei. Se o tempo do Antigo Testamento é o período da lei, como é que aqueles crentes do Antigo Testamento, que o livro de Hebreus capítulo 11 diz, foram salvos, como é que eles foram salvos? Pelas obras da lei? Então eles têm que ter sido salvos pelo quê?
se eles foram salvos pela graça no período do Antigo Testamento, fica estranho eu dizer que o Antigo Testamento é o período da lei e o Novo Testamento é o período da graça. Então, o pensamento mais comum, eu quero que você olhe a projeção aqui, porque ela é animada, ela tem uma animaçãozinha. Imagine que essa aí é aquilo que a gente chama de a história da redenção registrada na Bíblia, no Antigo e no Novo Testamento, ok? E aí então Deus vem, no Antigo Testamento ele dá a lei e no Novo Testamento ele dá a graça. Só que aí a gente tem esse problema. Como é que aqueles crentes do Antigo Testamento, como é que Abel foi salvo? Ele está dito lá em Hebreus capítulo 11 que ele foi salvo, não está? Como é que Enoque foi salvo? Como é que Noé foi salvo? E assim você pode desfilar toda a galeria dos heróis da fé e perguntar no Antigo Testamento como eles eram salvos. Pela lei, e o próprio texto da Escritura diz, pelas obras da lei, ninguém é salvo. Então, como é que a gente compreende isso? Essa dicotomia, essa desunidade, essa desarmonia que nós não conseguimos colar a lei e o evangelho, as obras, a graça, o julgamento e a salvação e assim por diante. Ora, na visão que nós chamamos de pactual, na visão reformada das Escrituras, nossa visão não tem essa tensão, não tem essa divisão radical dos dois testamentos que divide cada uma dessas coisas para um lado separado. Então imagina comigo o seguinte, vamos pegar aqui de novo o nosso gráfico da história da redenção. A história toda começa com o quê? Com a criação, ok? E eu tenho a escritura do Antigo Testamento e eu tenho a escritura do Novo Testamento. Lá no comecinho, desde o princípio, Deus entregou ao ser humano a sua lei. A lei de Deus, ela é dada por Deus desde o princípio de várias maneiras. Lá no Jardim do Éden tinha lei, tinha ou não tinha? O que Deus ordenou ao homem no Éden? Olha, você guarda, você cultiva, você come de tais árvores, você não come da árvore tal. A lei estava lá. Deus deu a lei desde o princípio na criação. O homem foi sempre obrigado a cumprir a lei de Deus desde o momento em que Deus criou. Não houve tempo em que não houvesse a lei. Ora, pode ser que no começo ela não estivesse escrita, pode ser que no começo ela não estivesse gravada em pedra, pode ser que no começo ela não tivesse a mesma forma, mas aquilo que Deus fala é lei. É lei. Eu acho muito interessante que na nossa cultura e sociedade, a gente pega e a gente diz que as coisas precisam ser escritas. Aliás, muita gente é saudosista, fala assim, olha, eu me lembro daquele tempo em que a palavra de uma pessoa valia, mas hoje tem que ser tudo por escrito. Isso é uma consequência da queda. A palavra de Deus, ela sempre foi verbal, oralizada. Mas depois da queda, Deus não só falou a sua palavra, como Ele também registrou como um testemunho para as próximas gerações, porque diante do nosso estado caído, nós temos essa tendência de viver quebrando essa lei. Muito bem, o homem quebra a lei. Essa quebra da lei, nós chamamos de queda. A partir do momento em que o homem cai, ele perde, ele sai do seu estado de comunhão com Deus, e ele cai debaixo da maldição da lei. Qual que é a maldição da lei? No dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Então, a partir da queda, todo homem nasce num estado de morte. Nasce debaixo da maldição da lei. E a pergunta que nós temos a fazer, como é que alguém pode sair debaixo da maldição da lei? Tem que haver graça. Então,
toda a humanidade encontra-se debaixo da maldição, mas a partir da queda, Deus passa a aplicar a sua graça. Então, você observa que a graça, ela não é uma coisa do Novo Testamento. A graça, como nós a costumamos definir no nosso conceito sistemático, ela é o quê? Ela é um favor imerecido. Quando é que Deus começa a aplicar ao homem um favor imerecido? Quando é que você lê isso a primeira vez na Bíblia? Gênesis capítulo 3. A gente diz que Gênesis 3,15 é o proto-evangelho, não é? Eu costumo dizer que existe um proto-proto-evangelho. O proto-proto-evangelho é quando Deus volta no jardim. Quando Deus aparece no jardim, aquilo já é evangelho. Deus não precisava ter voltado lá, mas ele volta. Ele não só volta, como ele pergunta, ele confronta o homem, pergunta: onde você está? Deus confronta, e Deus então vai entregar ao homem esse evangelho a partir da queda. Ele entrega, ele dá aos seus eleitos, ele dá àqueles que ele chama a sua graça. E quando ele faz isso, esses que ele chama, ele dá o dom da fé, eles creem, eles são chamados de crentes. E eles são o quê? Eles são libertos da maldição da lei. Isso não significa, gente, que nós não estamos mais debaixo da lei. Você está ou não está debaixo da lei? Eu acho interessante fazer essas perguntas porque a gente demora para responder. Eu vou perguntar de novo. Vocês estão ou não estão debaixo da lei? Sim, é a resposta. Vai lá. Então responda agora. Sim. Por que eu sei isso? Porque você não pode ter outros deuses. Você não pode fazer imagem de escultura. Você não pode tomar o nome de Deus em vão. Você não pode quebrar o dia do descanso. Você não pode desonrar pai e mãe. Você não pode assassinar. Você não pode adulterar. Você não pode roubar. Você não pode mentir. E você não pode cobiçar. Então você está onde? Debaixo do quê? Você está debaixo da lei. Do que é que você não está debaixo? Da maldição da lei. Ok? Então esse é o segundo contexto que é importante nós entendermos na nossa relação. Os 10 mandamentos são a lei moral de Deus e nós estamos debaixo da lei moral de Deus. Nós temos a obrigação de cumprir essa lei moral de Deus. Nós não estamos livres para quebrar nenhum desses mandamentos. Aliás, se eu quebrar um, a Escritura diz: eu quebro todos. Então, eu continuo na obrigação de cumprir a lei de Deus. Agora, eu sei que eu não consigo. E é por isso que eu dependo de graça. Graça não é um elemento, um favor imerecido de Deus que eu recebi só para dar a partida na minha salvação. Graça é algo que eu recebi da parte de Deus e da qual eu continuamente dependo para continuar na minha vida cristã, porque se eu tentar viver a vida que não seja debaixo da graça, eu não vou ter santificação. E se eu não tiver santificação, a Escritura diz que eu não posso ver a Deus. Então esse era o segundo contexto que eu queria passar para vocês. Primeiro contexto histórico, quando aconteceu, as tábuas foram levadas por Moisés, quebradas, foram repetidas, Deus falou, todo mundo ouviu, Deus escreveu e deixou registrado o contrato. Segundo contexto, a nossa relação com a lei de Deus, conforme a gente encontra aqui. Terceiro contexto, que é um contexto ainda bíblico-teológico, é que esse texto que nós lemos, esse contrato, essas duas pedras escritas frente e verso,
em duas vias, elas são um contrato de casamento. Eu acho que essa é a parte, ou talvez o contexto menos conhecido da maioria das pessoas. Entender que a aliança, aliás, é isso que a gente faz. Quando a gente casa, a gente continua com esse mesmo costume de usar o quê? Uma aliança. Eu já falei aqui da senhora Denise, de novo, eu me casei com ela, eu tenho uma aliança no dedo, agora eu tenho um fio de prata aqui, que já passou dos 25, não é? Eu tenho certidão de casamento, tá? Eu casei em comunhão de dívidas, nós temos dívidas juntos até hoje, não é? O negócio é chique. Isso reflete a nossa união. Ora, os 10 mandamentos são um contrato de casamento. Se você pegar a sua Bíblia em Êxodo, capítulo 19, você vai ver isso acontecendo. Diz que o povo de Deus, eles tinham saído, já era o 3º mês que eles tinham saído da terra do Egito. No primeiro dia do mês vieram ao deserto do Sinai, verso 2, capítulo 19, e tendo partido de Refidim, vieram ao deserto do Sinai, no qual se acamparam ali, pois se acampou Israel em frente ao monte, e subiu Moisés a Deus no monte, o Senhor o chamou e lhe disse: assim falarás à casa de Israel e anunciarás aos filhos de Israel: tendes visto com o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia e vos cheguei a mim. E essa é uma ilustração de como Deus ensina seus filhos a voar, que é como a águia faz. É por isso que a águia faz os seus ninhos, faz o ninho no penhasco bem alto. Chega no tempo apropriado, ela chega lá no ninho e chuta a águiazinha para fora e ela sai caindo. Se ela conseguir voar, legal. Se não conseguir voar, mamãe águia passa por baixo, pega o filhote, leva de volta para o ninho, vira para os olhinhos dela e fala assim: assustou, querido? Sim, mamãe. Tuf, de novo, até que ela aprende a voar. A gente aprende na prática. A águia, Deus fala assim: eu fiz a vocês com asas de águias, vos cheguei a mim. E aí no verso 5 do capítulo 19, ele diz assim: agora, pois, se diligentemente ouvirdes. Lembra que eu falei que Deus falou para eles ouvirem? Se vocês ouvirem a minha voz e guardarem a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar. Essa palavrinha que está aí projetada no hebraico, a minha segular. Uma propriedade preciosa. É a maneira como o noivo olha para a noiva. E ele diz assim: olha, nenhum outro bota os olhos em cima dessa. Porque é minha noiva. Minha propriedade exclusiva. Ninguém se aproxima dela. Deus está dizendo isso para Israel. Vocês vão ser a minha noiva. Vocês vão ser a minha propriedade. Eu vou cuidar de vocês, eu vou amar vocês, eu vou proteger vocês, porque vocês serão o meu povo e eu vou ser o seu Deus. Vocês serão a minha noiva e eu serei o noivo. E aí vem o contrato de casamento. O contrato de casamento é dividido em 2 partes. Primeiro, como a noiva precisa aprender a amar o noivo. Querem saber? Estão curiosos? Primeiro, querida, você não pode ter outro noivo. Eu criei a estrutura do mundo para ser um homem e uma mulher. Eu estou fazendo uma proposta de casamento aqui para você. E você vai ser a minha noiva. Você não pode ter outro noivo. Não terás outros deuses diante de mim. Segundo, querida, noiva minha, não
carrega foto de outro na carteira. Acabou. Se eu chegar lá em casa e olhar na carteira da minha mulher, tiver uma foto do Brad Pitt, vai dar briga. Ela detesta o Brad Pitt, ainda bem. Mas Deus está dizendo que o coração da noiva precisa ter uma confiança tal nesse amor comprometido com o noivo, que ela não precisa de mais ninguém na vida e na história dela. É uma relação exclusiva. Terceiro, querida, seguinte, nós vamos nos casar, você vai ganhar o meu sobrenome. Se você tocar um cheque sem fundo na praça, o nome que vai para o Serasa é o meu. Por isso você não toma o meu nome em vão. Quarto, meu amor, eu te amo 7 dias por semana, 24 horas por dia. E eu não espero de você nada menos do que isso. Eu quero que você me ame com todo o seu coração, com toda a sua mente, com toda a sua força, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento. Eu quero que você me ame completamente. Mas durante a semana, a gente tem que cuidar da casa. Nós vamos ter filhos, nós vamos ter que arrumar bagunça, nós vamos ter que fazer comida, nós vamos ter que organizar todas as coisas. Então é o seguinte, eu quero que você separe um dia para mim. Um dia no qual nós vamos nutrir o amor. Um dia separado para nós dois. Um dia especial, um dia de deleite. E se você observar, querido, esses 4 mandamentos, eles são sobre a exclusividade do noivo. Exclusividade da pessoa, exclusividade da imagem, exclusividade do nome, exclusividade do tempo, porque assim o noivo estruturou para que nós aprendêssemos a amá-lo. E se você, noiva, não souber essas coisas, você não saberá amar o noivo. Esse é o grande segredo. E esses 4 primeiros mandamentos, na nossa teologia clássica, eles são conhecidos como a primeira tábua da lei. É o que está na frente. Vira o verso. A segunda tábua da lei. Primeiro, como amar o noivo. Segundo, como amar a mim mesmo e como amar ao próximo. Qual é o primeiro mandamento da segunda tábua? Honra teu pai e a tua mãe. O 5º mandamento. 4 e 6. Ok? As 2 tábuas. 4 e 6. O seminarista chega lá e fala assim: pastor, estou gostando de uma moça, ela me agrada, será que ela me ama? Será que ela vai me respeitar como pastor, como homem? E a minha resposta é: filho, eu não sei, esse negócio de alma gêmea não tem na Bíblia, predestinação para o casamento,
um negócio que a gente precisa estudar direitinho, né? Mas eu dou alguns conselhos para eles. E entre os conselhos eu dou o seguinte conselho: vá até a casa da moça. Observe lá no seu cantinho como ela trata os pais. Porque a probabilidade de 99% é que essa é a maneira como ela vai te tratar. Percebem? Nós vamos estudar rapidamente o 5º mandamento. Nosso foco maior vai ser nos 4 primeiros. Mas quando a gente chegar lá, o que a gente vai aprender é que Deus, no 5º mandamento, estabelece a estrutura de autoridade e honra que nós precisamos ter no mundo inteiro. Que começa com o ambiente familiar, mas que na verdade significa a maneira como eu honro ao noivo, como eu honro a Deus. Então, honrar pai e mãe, honrar marido, honrar esposa, honrar a autoridade eclesiástica, honrar aqueles que Deus nos chamou como guias, como líderes, é muito importante. Honrar os nossos governantes é muito importante. Tudo isso faz parte da maneira como a noiva se relaciona com o mundo, obviamente ligado à maneira como ela se relaciona com o noivo. 6º mandamento. Querida, eu sou o Criador de toda a vida. Eu amo a vida. Eu honro a vida. Por isso, minha noiva não comete assassinato. Essa é a tradução correta do 6º mandamento. Não assassinarás. A noiva ama a fidelidade. Não adulterarás. A noiva não precisa furtar nem roubar nada de ninguém. Ela casou com o rei de toda a terra. A noiva ama a verdade. Ela não dá falso testemunho nunca. E o 10º mandamento, querida, se você precisar de qualquer coisa, fala comigo. Você não precisa cobiçar nada de ninguém. Eu sou seu noivo. Se eu sou seu noivo, o que mais você precisa? E essa é uma grande metanarrativa bíblica. Deus cria uma noiva para si. Deus faz um contrato de casamento com essa noiva. A noiva diz: claro, noivo, nós vamos fazer tudo o que o noivo disser. Nós vamos seguir aonde o Senhor for. Nós vamos obedecer todas as coisas. E um dos livros da Bíblia narra que essa noiva foi parar na esquina rodando bolsa, como uma prostituta. O que é que o noivo fez? Foi lá na esquina, ajuntou aquela noiva de vergonha, trouxe para dentro de casa e restaurou aquela noiva. Qual é a última cena da Bíblia, irmãos? Qual é? Já leu sua Bíblia até o fim? Em seminarista. Qual que é a última cena da Bíblia? O casamento. As bodas do Cordeiro. O contrato de Êxodo capítulo 20 se confirmando na vida da igreja, o povo de Deus, noiva de Cristo, agora juntada por esse noivo, glorificada, apresentada sem mancha, sem ruga, sem mácula, apesar de tudo que ela fez, para a glória do noivo. Para a glória do noivo. Uma
uma história inteira na Escritura para nos contar como Deus nos amou, para nos contar como Ele nos ensina a amá-lo, para nos falar de como Ele exige, como Ele demanda do nosso coração o amor pleno, integral, absoluto, inteiro. E quando nós não conseguimos fazê-lo, Ele faz por nós. Então vem a minha pergunta, querido. Você quer aprender a amar o noivo? O noivo é tão bom que ele vai e ensina. Sabe uma das grandes reclamações da minha mulher, que geralmente é a reclamação de quase toda mulher com relação ao homem. Homem é um bicho o quê? Emburrado. Pastor Cleiton, tenho certeza que não é assim, mas os outros são. Então, quando a mulher vai e faz uma coisa que você não gosta, o que você faz? Eu não sou assim, não. No máximo 3 dias emburrado. No máximo 3 dias. Pois esse noivo, ele chega aqui e fala para a noiva tudo o que ela tem que fazer. Bem diferente de mim, que fica emburradão no meu canto. Esse noivo é amoroso. Ele diz todas as coisas para a noiva. Como você vai me amar? É por isso que quando o mestre da lei pergunta, Senhor, o que a lei ensina? O Senhor Jesus responde, amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. E eu aprendo isso nos 4 primeiros mandamentos. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. E eu aprendo então a amar o noivo de maneira plena e completa. E cada vez que eu falho, cada vez que eu erro, cada vez que eu tropeço, esse noivo carinhosamente volta os olhos para mim, me levanta e me ensina de novo. E essa lei todinha aponta para esse noivo, para esse Senhor, para esse Cristo, para a sua justiça, para a nossa necessidade da justiça, para a maneira como Ele põe o dinheiro na nossa conta, como Ele imputa a justiça dEle para nós, como nós devemos aprender a ser gratos por isso, como Ele próprio é a essência do significado e do sentido da lei moral de Deus. Toda a lei do Antigo Testamento, conforme Lucas capítulo 24, aponta para Cristo. Seja para a sua pessoa, seja para o seu ensino, seja para a sua obra. Mas Ele sempre estará lá de alguma maneira. Pastor, não vi que hora eu comecei. $20 minutos e aí nós temos intervalo. Ok. Vamos tentar entender o primeiro mandamento antes do nosso intervalo. E eu vou ler do texto de Deuteronômio capítulo 5, que é a repetição da lei. É interessante que tem muita coisa na Bíblia que é repetida. E uma das razões pelas quais isso acontece é exatamente porque nós, depois da queda, nós nos esquecemos. Nós somos acometidos de coisas que nos fazem esquecer. Seja as coisas simples, sejam aqueles esquecimentos que são engano do coração, no qual nós deixamos alguma coisa do lado, seja o esquecimento pelas enfermidades que nós adquirimos. Primeiro mandamento. Diz assim, Deuteronômio capítulo 5, a partir do verso 4.
face a face falou o Senhor conosco no monte. Lembra que eu disse? Deus falou com o povo, foi a primeira vez. Moisés está aqui revisando com o povo, agora antes de entrar naquela terra pagã dos cananeus, revisando a lei. Face a face falou o Senhor conosco no monte, do meio do fogo. Nesse tempo eu estava em pé entre o Senhor e vós, para vos notificar a palavra do Senhor, porque temestes o fogo e não subistes ao monte, dizendo: eu sou o Senhor Jeová teu Deus, que te tirei do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. O mandamento específico é o sétimo verso. Não terás outros deuses. Por que é que Deus falaria isso? Afinal de contas, toda religião é boa e toda ela não leva para Deus, não é isso que a gente ouve todos os dias. E se você já evangelizou no mundo contemporâneo, você já ouviu isso, né? Você começa a falar para uma pessoa: olha, você vai a uma igreja, você conhece. Não, eu vou num lugar aí, eu vou frequenta a religião tal, X, Y, Z. Para mim, toda religião é boa, toda ela leva para Deus. Há um conceito na nossa cultura de que existe o quê? Um Deus, não é? Aliás, a gente diz que nas 3 grandes religiões monoteístas, o Deus é o mesmo. Alguns dizem isso. Quais são as 3 grandes religiões monoteístas? Cristianismo? Judaísmo? Será que é o mesmo Deus mesmo? Mas na cabeça das pessoas é assim. Ah, deve ter um Deus. Aliás, a gente usa um nome, a gente usa um substantivo comum, que pode aparecer com D maiúsculo, pode aparecer com D minúsculo, não é? Mas em geral as pessoas acham que tem um Deus só que está aí, toda religião serve esse Deus de alguma maneira, o importante é praticar o bem e assim por diante. No mundo antigo não era assim. Eles viviam num mundo em que eles acreditavam, e você vai achar isso aqui também, ok? Você vai achar isso em diferentes lugares do Brasil, na África e no mundo inteiro. Você vai achar as chamadas religiões animistas, que atribuem divindade às coisas da natureza. E no contexto específico do Antigo Oriente Próximo, os deuses, eles eram deuses locais e territoriais. Então, cada povo, cada região, cada setor delimitado geograficamente tinha o Deus que tomava conta daquele lugar. E lá no Egito, que é o lugar da onde o povo de Deus saiu, tinha os seus diversos deuses. Então, toda essa geração que sai de dentro do Egito é uma geração que conheceu sempre, ouviu sempre, da boca dos outros, pelo menos, não sei se da boca dos seus pais, provavelmente não, de que havia vários deuses. Uns eram melhores do que os outros, uns eram mais poderosos, cada um tinha o seu setor de trabalho. Esse Deus faz isso, esse Deus faz aquilo, esse aqui cuida da saúde, esse aqui cuida da educação, esse aqui cuida do trabalho. Eram ministérios de deuses, né? E no Egito havia uma divisão bem clara. Por exemplo, o faraó do Egito, ele era o responsável, como representação de uma divindade, por cuidar do bem do povo e especificamente nutrir o povo. E a nutrição do Egito dependia de uma coisa. Do quê? O rio Nilo. Então, se o faraó conseguisse fazer com que as águas do Nilo subissem e encharcassem as margens,
enchesse os canais, o povo teria o quê? Comida. E o poder do faraó, subia. Do outro lado tinha a classe sacerdotal, os sacerdotes dos deuses dos egípcios, os grandes templos. Eles tinham outras responsabilidades. E eles viviam num jogo de poder. Quem controla? O povo gosta mais do sacerdote ou o povo gosta mais do faraó? Eles gostam mais do executivo ou do legislativo? Não é? Mais ou menos por aí. Quem você gosta mais? Em quem você votaria? Se fosse para ter uma revolução popular e derrubar um dos poderes, qual você derrubaria? Então, classe sacerdotal, a classe rica, a classe do faraó, cada um se juntava para defender a sua área, o seu poder, o seu prestígio e assim por diante. Então, na cabeça de todo mundo havia vários deuses. E é por isso, então, que Deus começa dizendo: não terás outros deuses diante de mim. Em outros lugares da Escritura, Deus vai afirmar com clareza: esses outros deuses são o quê? Falsos. Eles são ídolos. Eles não são deuses de verdade. Eles são mera invenção do próprio homem, da cultura, da sociedade, seja lá de quem for. Mas eu sou o Senhor. E cada vez que você lê aí em cima o nome Senhor, você está vendo o nome pessoal de Deus. Que na nossa Bíblia, em geral, em alguns cantos, vai transliterar como Jeová. Alguns acreditam que a melhor pronúncia seria Iavé ou Javé. Mas o fato é que Deus tem um nome. Deus tem um nome. E Deus está dizendo: vocês não podem ter outros deuses. Esse Deus, que é o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, que é o Deus que se dá a conhecer a Moisés, é um Deus que fala no primeiro mandamento. Versos 4 e 5, então isso vai ficar muito claro. Eu falei, eu disse, eu articulei a verdade. A lei foi dada face a Moisés e foi ouvida pelo povo. Esse Deus que se encontrou com Moisés é o Deus que fala. E aquilo que Deus fala não é mera opinião de homem. Aquilo que Deus fala não é a mera conclusão de um corpo legal legislativo, não é um resumo, não é um consenso da sociedade a respeito de como viver bem. É a palavra de Deus. O Deus verdadeiro, o Deus único, esse Senhor Jeová, é um Deus que se comunica, e Ele se comunica porque criou o homem à sua imagem, exatamente para comunicar-se com Ele. E nós vemos Deus falando desde o jardim. Deus fala com o homem. Deus ordena as coisas. Deus é um Deus que articula a sua própria verdade, aquilo que corresponde à realidade do que é. E é por isso que é tão importante crermos na palavra de Deus. Esse é um conceito que nós perdemos. Muitas vezes a gente olha para a Escritura e a gente acha que o exercício da fé é uma coisa pós-queda. Isso não é verdade. O exercício da fé é um elemento criacional. Deus criou o homem para o exercício da fé dentro do jardim. Aliás, o primeiro pecado, ele está relacionado ao quê? Falta de fé. Por quê? Porque o homem não acreditou naquilo que Deus disse, que no dia em que comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal, ia morrer, com certeza. Tenha certeza que você vai morrer. Aliás, o autor de Hebreus vai dizer o quê? Que a fé é o quê? A certeza
No jardim do Éden, o homem precisava exercer fé. Mas o homem não exerceu a fé na palavra de Deus. Mas esse Deus da Escritura é um Deus que falou, queridos. Foi um Deus que disse as coisas que deixou-nos registradas nesse livro. E essas coisas registradas nesse livro são para nós, o seu povo, palavras de vida. E ele estava dizendo isso para aquele povo. Olha, Moisés repete. Lá naquele dia, lá no Monte Sinai, Deus falou para vocês. Deus fez com vocês uma aliança. Esse Deus que falou também foi o Deus que agiu. Eu sou um Deus que vocês já conhecem. Aliás, ele diz, eu sou Jeová. Eu sou o Deus de vocês. Eu sou o Deus que fez todas aquelas coisas na saída do Egito, uma a uma, para que vocês pudessem ser libertos. Na mente deles não podia haver qualquer dúvida a respeito de quem estava lhes falando. O Deus que fala é o Deus que age, é o Deus que intervém na história, é o Deus que é Deus do seu povo, é o Deus que cuida do seu povo. Aliás, o texto diz assim, eu sou o teu Deus. Eu sou o Deus de vocês. Esses outros povos, eles acreditam em outros deuses. Esses outros deuses são falsos. O que eles acreditam é irrelevante na verdade, porque o Deus deles não fala de verdade e o Deus deles não age de verdade. E o que Deus estava trazendo à memória é o seguinte, vocês me viram agir e vocês me ouviram falar. E o que eu chamo vocês a terem é um compromisso. E o compromisso de Deus era o compromisso de salvar aquele povo. Quando Deus aparece a Moisés na sarça ardente, ele faz esse compromisso. Ele diz, eu sou o Deus que salva este povo. Então, no primeiro mandamento, no seu contexto, a gente vê Deus falando, a gente vê Deus recordando a história, a maneira como ele agiu, e esse Deus é que vai dizer ao povo, não sejam idólatras. Normalmente a gente associa o segundo mandamento ao problema da idolatria. Mas o primeiro mandamento é a respeito de idolatria. Porque ter outros deuses seria o quê? Um ato claro de idolatria. Então, não sejam idólatras. Não tenham outros deuses. E a razão é muito simples. Deus, Jeová, esse Deus da Bíblia, esse Deus que apareceu a Moisés na sarça ardente, esse Deus que falou ao povo de cima do monte, que o povo ouviu e que Moisés viu, esse Deus é único. É daí que o apóstolo Paulo tira a expressão lá em 1 Timóteo capítulo 1. Assim ao Rei eterno, imortal e invisível, Deus único, honra, glória pelos séculos dos séculos. Paulo não estava sendo original em nada. Ele só estava lendo a Bíblia dele. Ele estava simplesmente lendo a palavra desse Deus. Paulo estava citando os princípios que foram enumerados por Moisés no livro de Deuteronômio, no capítulo 6. E como Deus único, ele deve ser reconhecido como tal, para que não houvesse dúvida na mente fraca e pecaminosa do homem. Ele diz e ele declara, eu sou único, não estabeleçam relações com outras deidades, porque eu sou único. Em segundo lugar, esse Deus diz, não tenham outros deuses, porque desde o jardim,
O homem colocou a si mesmo no lugar de Deus. Lembra qual que era o problema? A árvore era do conhecimento do bem e do mal. Lembra como é que a história se desenvolveu? Se comer, vocês serão como Deus. O homem colocou-se no lugar de Deus. Nossos primeiros pais engoliram a mentira da serpente. E assim que engoliram do fruto, perceberam que a sua desobediência lhes trouxe vergonha e medo. E agora, para essa raça caída, Deus precisa dizer: não terás outros deuses diante de mim. E por fim, quando ele relata, quando ele lembra a história de como eles foram tirados do deserto, Deus mostra e traz à sua memória como ele tratou os deuses do Egito. Então, depois do nosso intervalo, nós vamos ver um pouquinho, rapidamente, como uma ilustração, a história das 10 pragas. Ok?